O Internacional que está no mercado atrás de um zagueiro é o nome de Carlos Salcedo, jogador do Cruz Azul, como todo mundo sabe, é o alvo da direção do Internacional. Mas no dia de hoje eu quero te dizer o que diz a imprensa do exterior sobre essa possibilidade. O jornalista argentino apurou essa informação e falou sobre a possibilidade do Salcedo vir para o Internacional, já que seria um atleta que tem ainda contrato com o Cruz Azul e teria que ter uma opção do Salcedo e do Cruz Azul também sobre a sua liberação. Quero te falar também um pouco mais sobre o Vitão, sobre o treino que o Inter realizou agora à tarde, também de maneira aberta, sobre novidades sobre o Beira-Rio e muito mais. Mas antes de começar esse vídeo, olha a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. Antes de eu começar falando sobre a janela de transferências do Inter, eu quero começar aqui falando sobre o treino do Internacional que aconteceu nesta terça-feira à tarde na Morada dos Quero-Queros. Inclusive esse treino que foi aberto para a imprensa, a gente conseguiu ter algumas novidades, tá? Primeira delas, Maurício treinando em separado, fazendo uma atividade de controle de carga. Não se sabe se vai estar à disposição para o jogo desta quinta contra o São Paulo. Além disso, o técnico Eduardo Cudê, ao natural, já tem um desfalque do Gabriel Mercado. O Mercado tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá e por isso está de fora desta partida contra o São Paulo na quinta-feira no Heriberto Wilson. Expectativa de 18 mil torcedores, inclusive, para essa partida. Além disso, o técnico Eduardo Cudê também não terá Borré, Sérgio Rocher e Ener Valencia, que seguem com as suas respectivas seleções, tá bom? Outro assunto que eu quero falar agora com vocês é para falar exatamente sobre o Beira-Rio, porque hoje pela manhã diversos repórteres foram convidados para o complexo do estádio Beira-Rio para saber como está a situação, não só do gramado, mas também da estrutura do estádio Beira-Rio. E lembra lá atrás, quando eu falei para vocês que o Inter tinha uma previsão muito mais otimista, que pudesse ter, por exemplo, o Beira-Rio já à disposição para o jogo do dia 3 da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude? Então, o Inter já começa a falar de maneira aberta que sim, existe a possibilidade disso acontecer. O Inter, inclusive o presidente Alessandro Barcelos, no último jogo contra o Delfim, diz que 33% do estádio já está pronto, restam somente 67%. O gramado já está em condições, já foi replantado, inclusive a grama já está verde e até o dia 3 o gramado do estádio Beira-Rio estará impecável, padrão Beira-Rio que todo mundo conhece. Além disso, o Inter tem um pouco mais ainda de 20 dias para conseguir preparar toda a questão de TI, que é a parte mais difícil hoje do estádio Beira-Rio, que tem uma previsão de retorno ali por iniciozinho de julho. Mas como eu te falei, o jogo é só no dia 3 de julho também no começo, mas um pouco ainda ali para frente. O Inter ganha ali mais alguns dias de gordura. O fato é, existe sim realmente a possibilidade do Inter ter o estádio Beira-Rio para a partida da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude, tá bom? Outra situação que eu quero explicar agora para vocês é para falar sobre a janela de transferências e talvez o motivo de tu ter clicado nesse vídeo. Sobre Vitão, sobre Carlos Salcedo. Bom, o Vitão já trouxe um vídeo ontem à tarde te atualizando sobre essa situação. Todo mundo já sabe, existem hoje duas propostas na mesa do Internacional, uma do West Ham e uma da equipe do Nottingham Forest da Inglaterra. O Vitão, inclusive, já teria entregado a sua casa aqui em Porto Alegre, uma casa que é alugada, e assim que abrisse a janela de transferências, ele deixa o Internacional. A proposta do Nottingham é muito boa salarialmente para ele, e a proposta para o Internacional também chega nos padrões que o Inter quer. Uma proposta de 12 milhões de euros, com o Inter ficando 10 milhões de euros para ele, já que o Inter tem somente 80% do jogador, os outros 20 são do Vitão, e aí ele ficaria com 2 milhões de euros também na conta dele. Mas o fato é, a transação do Vitão está muito perto de acontecer. Tanto é que o Inter sabe que nesse momento precisa trazer um zagueiro para o lugar e está atrás de um zagueiro. O primeiro nome que o Inter buscou, a informação inicialmente foi dada pelo Wagner Martins, e a partir de agora um outro jornalista, que é o Ariel Lugit, que é um jornalista estrangeiro argentino, trouxe um pouco mais de informações sobre como que está a negociação com Carlos Salcedo. O Salcedo é um jogador que está no Cruz Azul do México, desde o meio do ano passado, quando tinha acabado o contrato dele, ainda no Clube León, que ele estava. Ele sai desse time, vai agora para o Cruz Azul, tem mais ou menos 33 jogos por lá, vem sendo titular em todos os jogos, tá com 30 anos, vai fazer 31 anos, e nesse momento, o Carlos Salcedo é o seguinte,
ele não tem contrato acabando. Ou seja, pro Inter contratar ele só por duas maneiras. Ou por empréstimo, algo que já está descartado pelo Cruz Azul, já que ele é um titular incontestável. E a segunda opção, que seria o Inter comprá-lo junto à equipe do Cruz Azul. E além disso, teria também que convencer o atleta, convencer o mexicano a vir para o Internacional. Ou seja, numa negociação a custo zero, o Inter já não conseguiria. O Inter teria que fazer alguma proposta para o Cruz Azul. Informação que vem lá do México é que essa proposta oficial ainda não chegou na mesa do Internacional. O Inter ainda não fez essa proposta para o Cruz Azul. Além disso, o que esse jornalista estrangeiro comenta e ainda conclui é que é muito difícil liberá-lo. Neste momento, pelo fato do Cruz Azul ele ser um titular no Cruz Azul, eles não querem liberar o jogador, até porque é um atleta muito importante lá no México. Somado a essa situação, o próprio Carlos Salcedo, que está no país natal dele, que ganha um salário muito importante já no Cruz Azul, também não teria interesse em deixar a equipe do Cruz Azul. Por isso que nesse momento a chance da equipe mexicana liberar é muito difícil. E a tendência é que o Inter parta para um outro nome. Alguns outros nomes seguem na pauta. Wagner Leonardo do Vitória foi o nome que foi consultado, sondado pelo Internacional, nenhuma proposta foi feita. Esse já era um valor um pouco mais acessível, de 2,5 milhões de euros. O próprio Henry Mina ainda é um nome que, por estar livre do mercado, esse sim poderia vir a custo zero, mas ainda assim o Inter teria algumas dificuldades para contratar esse jogador, teria que ter um poder de convencimento, o salário dele também não seria tão baixo assim, mas o fato é, o Inter vai trazer um zagueiro para repor a saída do Vitão. Além disso, o Inter não descarta trazer 2 zagueiros. Por quê? 2 zagueiros. Antes do Vitão ser vendido, antes de ter essa história toda, o Inter já pensava em trazer um zagueiro, porque o mercado tem contrato até o fim do ano, porque o Robert Renan também só fica até o fim do ano no Internacional, e depois disso esses atletas vão sair do Inter. Então o Inter já observa o mercado atrás de um atleta para essa função. Então, o que é o movimento que o Inter está pensando fazer? Qual que é o plano do presidente Alessandro Barcelos nesse momento? Trazer um zagueiro mais firmado, um cara que chegue para fardar, como seria, por exemplo, o Salcedo, como seria, por exemplo, o Henry Mina, para o lugar do Vitão, mas trazer também um outro zagueiro, um cara que seria uma aposta, que poderia vir a dar certo, uma jovem promessa com potencial de revenda, como poderia ser, por exemplo, o nome do Wagner Leonardo, jogador que está no Vitória. Mas também existem outros nomes, existem outros zagueiros que nesse momento o Inter poderia acabar apostando. O fato é que numa janela que abre exatamente daqui um mês, a janela abre no dia 10 de julho, o Inter já está no mercado, atrás de uma reposição para o Vitão, e não descarta também trazer um outro zagueiro, só que aí com características diferentes para ser um jogador que vai compor elenco, mas que tem aquele famoso potencial de revenda, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!